O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessam seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. O Evangelho do Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos já celebrando o segundo domingo desse tempo do Advento. Tempo de preparação, tempo de espera. Como diz a palavra hoje, a espera de um mundo novo, um mundo de justiça e amor. Esse reino de Deus que se realiza e que está no meio de nós, revelado a nós pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje nós vimos no início do Evangelho, narrado segundo Marcos, o início do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Marcos é o evangelho mais antigo dos 4 que a gente conhece: Mateus, Lucas, João e Marcos. Marcos é o primeiro deles. Então todos, quando escritos, já tiveram como base o Evangelho segundo Marcos. E Marcos, em 3 vezes no seu Evangelho, ele vai chamar Jesus do Filho de Deus. Esse Filho de Deus, enviado a nós no ventre de Nossa Senhora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas se salve. A nossa esperança é essa: é a presença de Jesus plenamente no meio de nós, especialmente no nosso coração, no seio da nossa família, da nossa igreja e da nossa sociedade. Mas para que isso aconteça, é preciso aprainar o terreno para que o Senhor possa vir, caminhar e fazer morada. 4 figuras são muito importantes no tempo do Advento: o profeta Isaías, João Batista, José e Maria. Hoje nós estamos com essas 2 primeiras figuras. Já Deus, do domingo passado, o profeta Isaías vem no meio do povo, daquele povo que estava sofrendo no exílio, trazer para eles, reacender no coração deles essa esperança de que Deus estava pronto para libertá-los, para salvar, que uma luz
brilharia para aquele povo que estava nas trevas. Isaías era como aquele que clama no deserto, porque o povo estava mais sem esperança e sem fé, depois de tanto tempo exilado. Assim também é João Batista, caminhando pelo deserto, um povo sem esperança, que esperava a promessa de Deus, mas ela demorava. Mas João começou a pregar, e as pessoas começaram a ouvir e ao encontro dele. Mas João dizia bem claro: não sou eu o Salvador, virá aquele que é maior do que eu. Queridos irmãos e irmãs, todos nós somos convidados a ser um profeta, a ser anunciador da vinda de Jesus, a preparar os caminhos. Mas nós precisamos entender que nós somos simplesmente sinais, seta. Aquele que realmente realiza é Jesus, é Ele. Porque muitas vezes a gente costuma criar discípulos para nós mesmos. Muitas vezes as nossas evangelizações costumam conduzir as pessoas a nós. Falamos bonito, cantamos bonito, mas nós não podemos deixar que as pessoas parem em nós. Senão nós não estaremos preparando o caminho para Jesus, mas para nós. E aí São Pedro vai, na segunda leitura, na sua segunda carta, nos mostrar que Jesus não demora, que Deus não demora, mas que Ele está simplesmente dando uma oportunidade para que todos se salvem. Muitas vezes a gente diz, ou já ouviu dizer, Deus tarda, mas não falha. Quem já ouviu isso ou quem já disse? Quantos de nós, né? Mas isso é uma mentira. São Pedro está dizendo que Deus não demora, então nós não podemos dizer que Ele tarda. Deus dá oportunidade a todos. E essa é a oportunidade que Ele está nos dando, meu irmão e minha irmã, de preparar o caminho, de aprainar o caminho para o Senhor. Primeiramente, o caminho da nossa vida. E preparando o caminho da nossa vida, preparar também o dos nossos irmãos, da sociedade. Porque hoje nós precisamos ser aquela voz que clama no deserto. Porque se a palavra de Deus é muito anunciada, ela é pouco usada, ouvida. Muitas vezes ela é usada sim, para poder, como disse antes, trazer as pessoas para mim, para aquilo que eu penso, não para o que Deus pensa. E como diz o salmo de resposta, é o Senhor que tem a bondade e a salvação. E é essa bondade e salvação de Deus que precisa ser revelada ao mundo. Porque agora nós só vamos verdadeiramente celebrar o Natal do Senhor se nós nos prepararmos também para a sua vinda definitiva. Pedro, quando diz que Deus não demora, mas Ele dá tempo, é porque o povo já estava cansado, porque queria que Jesus viesse logo. Então eles estavam reclamando demais. Mas é momento, nós não sabemos o dia nem a hora. A volta do Senhor virá como um ladrão que chega sem avisar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 100 anos, 1000 anos. Não importa. O tempo de Deus não é o nosso. Ele não mede como nós medimos. Mas para nós o tempo passa. A oportunidade passa. Então é hoje que nós precisamos preparar esse caminho.
E como nós preparamos esse caminho? À medida que nós vamos tirando da nossa vida, do nosso coração, do meio de nós, do seio da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade, aquilo que impede a ação de Deus, o reino de Deus de acontecer no meio de nós. O ódio, o sentimento mal, o rancor. Olha, Pedro diz que antes de Deus voltar, nós iremos ver o mundo sendo destruído pelo fogo, desintegrado. E nós estamos vendo essa desintegração no meio de nós. As nossas famílias estão se desintegrando. Não existe mais relacionamento, mais diálogo, mais amor, mais respeito. A sociedade está se desintegrando. Não se tem mais ética. Não se tem mais moral. O meio ambiente está desintegrando. Não dói em nós quando a gente vê a notícia de uma queimada na Amazônia ou no Pantanal, como nós vimos esse ano. Quando nós vimos aí a queda da barragem Brumadinho, em Mariana. Isso é desintegração do mundo, das pessoas, do meio ambiente. E nós precisamos preparar o caminho para que o Senhor venha, porque Ele já está no meio de nós, mas nós não temos visto a sua luz. A luz veio, mas eles não a enxergaram. Estão cegos. Então, meu irmão e minha irmã, preparar para o advento, preparar para o Natal do Senhor, é preparar o caminho para que a luz dele brilhe. Brilhe em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Para que a bondade e a salvação do Senhor seja revelado a todos. Nós estamos aí, passando este ano por uma experiência muito difícil dessa pandemia. Como diz o padre aqui, nós precisamos nos cuidar. Não adianta dizer que nós somos guardados por Deus, somos, mas precisamos fazer a nossa parte. E muitas pessoas têm nos direcionado por caminho diferente. Qual é a voz que nós vamos escutar? Tá para poder chegar uma vacina aí que é a esperança de tanta gente, mas já tem pessoas aí lançando fake news, lançando vídeo, dizendo que a vacina está vindo para poder dizimar uma parcela da humanidade. E muitos estão acreditando. A nossa esperança, a nossa certeza, a nossa verdade está em Deus. É Ele que nos revela a bondade e a salvação. E nesse momento, é momento de cada um de nós cristãos ser aquela voz que clama no deserto. Não colocar pânico, terror na vida das pessoas, mas trazer esperança. Espera, advento, espera a esperança daquele que vem para nos salvar e nos libertar. Confiemos que neste Natal nós vamos celebrar esse amor, essa bondade e essa salvação de Jesus, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida, porque Ele não nos abandona, porque Ele não demora, porque Ele espera que todos nós sejamos salvos. Pensamos, olhamos para dentro de nós, o deserto que João Batista anunciava e preparava o caminho do Senhor, hoje é o deserto do nosso coração, onde cada um de nós precisamos nos voltar, olhar para dentro de nós e anunciar que o reino do Senhor está próximo e preparar Ele para ser a nossa morada. Mais do que uma casa enfeitada e um grande banquete neste Natal, o Senhor quer penetrar na simplicidade do nosso coração, do coração de cada ser humano
e ali penetrando, revelar a bondade e a salvação do Senhor. Vamos preparar o terreno para aquele que vem nos batizar com o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.